Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a animação da nossa cena. E para a gente começar, a gente vai posicionar a câmera e escolher o enquadramento que a nossa animação vai ter. Então para isso eu vou desesconder a câmera aqui no Outliner, clicando neste olhinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha 3D View em duas áreas diferentes, tá? Eu posso fechar aqui, enquanto eu não estiver precisando da Tool Shelf, eu vou deixar a Tool Shelf fechada nas duas 3D Views, tá? Vou fazer o seguinte, numa delas eu vou fazer um primeiro enquadramento navegando na interface mesmo, navegando na 3D View, com as ferramentas de navegação. Eu quero um enquadramento mais ou menos como esse aqui. E a gente já viu que a gente pode apertar o atalho Ctrl Alt 0, que esse atalho vai fazer o seguinte, ele vai pegar a câmera e vai posicionar a câmera aonde está o nosso enquadramento, tá? Então, a gente viu que a câmera foi movida para esse ponto. Eu vou pressionar a tecla 0 e vou deixar esta vista aqui, esta 3D View aqui, eu vou deixar ela sempre com esse enquadramento, com a câmera visível, tá? E eu vou utilizar a outra 3D View para fazer as demais modificações na cena. O meu enquadramento acabou que ele ficou muito fechado, ó, ele não está pegando a porta. Afinal de contas, o que vai renderizar, o que vai aparecer no vídeo, é só o que está dentro deste retângulo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na minha outra vista, vou selecionar a câmera aqui e utilizando o manipulador de movimentação, pelo eixo local, eu vou trocar aqui a transformação para o eixo local, eu vou mover essa câmera um pouco para trás, ó, de forma que eu tenha enquadrado, um pouco do robô e a porta também. Posso até, de repente, mover a câmera um pouco aqui mais para o lado. Ó, esse enquadramento aqui que eu quero, tá vendo? Ó? Certo? Então, eu estou movendo aqui a câmera em uma vista, em uma 3D View, e olhando como está o enquadramento na outra. E agora que eu já estou com o enquadramento pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Dope Sheet, aquele editor Dope Sheet que a gente já viu, na interface para que a gente possa animar. Na vez que eu mostrei o editor para vocês, no vídeo que eu mostrei o editor, eu criei uma área vertical como essa aqui e coloquei o Dope Sheet aqui, mais ou menos assim, né? Ele estava um pouquinho mais largo e tal. Só que aqui agora eu vou mostrar que eventualmente é interessante a gente colocar ele na horizontal aqui embaixo. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha, eu vou pegar a minha timeline, vou deixar ela um pouco maior, porque eu vou dividir ela, tá vendo? Verticalmente. Então só peguei aqui a divisão e puxei para cima. E agora eu vou dividir esta área da timeline em duas, clicando e arrastando no divisor. E dessa forma eu dividi aquela área da timeline original em duas áreas. E uma delas, que pode ser aqui a de cima, eu vou mudar o editor aqui no menu de escolha de editores para o Dope Sheet, tá? Dessa forma eu tenho aqui a minha timeline aqui embaixo. Eu posso deixar bem fininha. E o meu Dope Sheet, que eu também não vou precisar de muito espaço, eu também posso deixar ele estreito assim. Isso aqui é pessoal, tá, gente? Vocês podem configurar esses editores da maneira que vocês quiserem na interface. Essa é uma das grandes graças do Blender, né? Para esse projeto eu acho interessante deixar assim. E agora a gente pode começar efetivamente a animar. A animação vai ser o seguinte, a gente vai ter o robô entrando pelo enquadramento voando aqui pela esquerda, aí ele para aqui no meio, ele vai dar um tchauzinho para a câmera, depois ele vai voltar a olhar para onde ele estava indo, que é para a porta, e vai atravessar a porta voando, certo? Então, para começar, a gente vai tirar o robô do enquadramento. Ó, vou selecionar ele aqui, vou mover ele para a esquerda, certo? Até ele sair do enquadramento. Sendo que, como ele vai entrar da esquerda para a direita, ele vai entrar olhando para a porta. Então, eu posso criar a primeira pose dele, olha. Vou até visualizar aqui de cima, ó. Eu vou girar o tronco dele. Reparem que eu só estou com o tronco selecionado, tá, gente? Como os demais objetos estão linkados no tronco, direta ou indiretamente, eu só preciso fazer isso com o tronco selecionado. Não selecione tudo, tá? Então, estou aqui com o tronco selecionado. Eu coloquei aqui o robozinho, ó, virado para a porta, tá? E eu posso já fazer ele aqui, olha. Como ele vai entrar voando, né? Eu olhando de frente, eu posso fazer ele já com uma pose de quem está voando, olha. Então, eu estou fazendo o seguinte, ó. Até para fazer o seguinte, ó, gente, eu vou esconder momentaneamente o fundo, tá? Eu vou deixar a porta visível, tá? A parede da porta. Eu vou até
congelar ela, mas eu vou deixar ela visível, porque a gente precisa dela para basear, pra gente ver como é que vai ser a animação. Só que o fundo eu não preciso, então eu vou deixar ele escondido, tá? E agora eu tô posicionando aqui o robozinho pela vista frontal dessa maneira. Eu tô girando o tronco dele para frente, porque ele vai entrar voando. E a cabeça dele, olha, eu vou até usar um manipulador de rotação para vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Eu vou botar ela mais ou menos virada para frente, como se ele tivesse uma pose meio que de super-homem, assim, né? E agora eu vou posicionar também os braços dele. Isso aqui é livre, né? Cada um pode fazer de um jeito. Faz uma pose que você acha que ele vai ficar arrojado. Como é que seria um robozinho voando? Eu estou usando o manipulador de rotação com o eixo local ativo, tá, gente? Sempre que eu animo rotação, eu animo com o eixo local, tá? Eu não vou dizer sempre, mas na grande maioria das vezes eu animo com o eixo local, tá? Aí eu vou criar uma posição aqui arrojada, tá? De repente o braço um pouquinho aberto, assim. A mão, de repente, um pouquinho para trás. Ó. Os dedos, gente, se a gente quiser girar todos eles de uma vez só, a gente pode selecionar eles aqui, ó. Para selecionar os objetos, a gente pode usar a janela de seleção, a gente pode usar o C, que faz o círculo de seleção, né? Enfim. E aí agora, ó, se a gente for... Deixa eu limpar a seleção e selecionar aqui de novo. Se a gente quiser girar um dedo, por exemplo, ó. A princípio, quando a gente girar, por mais que estejam todos selecionados, ele vai girar como se fosse uma estrutura única, tá vendo? A não ser que a gente troque nesta opção aqui embaixo, no Pivot Center for Rotating Scaling, que a gente troque para Individual Origins. Dessa forma, quando a gente girar, olha, cada objeto vai girar no seu eixo e a gente vai ter a rotação como se ele estivesse fechando o dedo mesmo, né? E aí a gente pode, dessa forma, ó, selecionar as 3 falanges e girando aqui no eixo correto, ó, fazer a mão levemente flexionada, olha. Fica mais interessante deixar a mão levemente flexionada do que deixar os dedos todos retos e tal, né? Vou pegar essa primeira falange do polegar aqui e vou girar um pouquinho para dentro, ó. Só a primeira. Vai ficar um pouquinho mais natural, né? A pose da mão, tá vendo? Então essa pose aqui está trabalhada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a mão do outro lado. Então vou selecionar todas as falanges de um dedo. E vou girar para fechar aqui um pouquinho, tá? Vou girar esse aqui. E esse aqui. Agora o polegar. É bom fazer isso logo no começo da animação, porque depois ele passa o resto da animação com essa mão aí já mais natural. Tá? Então essa aí vai ser o momento inicial da minha animação. O personagem vai entrar em cena com essa pose voando. Não precisa estar 100% simétrico. Estou fazendo aqui uma coisa bem natural mesmo. Procure fazer uma pose bem legal. Gente, animar é um processo complicado, tá? Demora bastante para se aprender a animar profissionalmente. O intuito desse exercício aqui não é que você consiga fazer de cara uma animação lindona super profissional, tá? Mas é que você comece a exercitar e se familiarizar com as ferramentas e com o processo de animação, tá? Então não fique frustrado se você não conseguir fazer uma animação maravilhosa no primeiro dia. É normal, tá, gente? Agora vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou selecionar todos os objetos do robô. Vou fazer uma janela de seleção e selecionar todos eles, tá? E eu vou inserir um keyframe nesse quadro 0, que é o início da animação. E qual keyframe que eu vou inserir? Vou pressionar a tecla I para inserir o keyframe, né? E eu vou inserir um keyframe de Lock Hot Scale. Por quê? Porque dessa forma, eu já coloco um keyframe de posição, rotação e escala para todos os objetos. Todos, tá? Ao invés de a gente ficar se preocupando com cada objeto individual, não, aqui na mão eu vou colocar um keyframe de rotação porque eu rotacionei. Aqui no tronco eu vou colocar um keyframe de posição porque eu movi o objeto. Você simplesmente cria uma pose para o objeto colocando um keyframe de todas as transformações neste momento. Essa é uma forma muito mais fácil de a gente administrar. Inclusive aqui no Dope Sheet, onde a gente consegue ver os keyframes de todos os objetos separadamente,
a gente pode trabalhar de forma simplificada, fechando o Dope Sheet Summary e administrando somente os keyframes principais da cena, o keyframe da pose, tá? Bom, gente, então agora a gente vai criar o nosso primeiro segmento de animação. A gente tem a pose inicial, a gente já selecionou esses objetos e colocou um keyframe neles. E a gente já viu que para a gente ter uma animação, a gente precisa interpolar valores em diferentes momentos do tempo, tá? Então, no quadro 0, o personagem está com essa pose. E vamos dizer que, mais ou menos aqui no frame 30, eu estou só chutando esse tempo, tá, gente? Depois, se eu der play e achar que ficou rápido ou ficou lento, eu posso mudar o tempo da animação, tá? Então, eu vou colocar um valor inicial chutando mesmo. Então, mais ou menos aqui no quadro 30, eu vou criar uma nova pose. Então, eu vou mover a timeline até o quadro 30, tá? E no quadro 30, eu posso, inclusive, trabalhar com o botão Automatic Keyframe ligado. Dessa forma, ele vai criando os keyframes à medida que eu vou movendo no personagem, tá? Então, no quadro 30, eu vou selecionar o tronco. Vou vir aqui na vista frontal, pressionar aqui a tecla 1. E vou mover ele para frente, olha, até ele ficar enquadrado. Então, eu estou mexendo nesta 3D View, mas eu estou olhando para esta, para ver como é que ele está no enquadramento, tá? Então, eu movi ele para frente até ele ficar no enquadramento que eu quero. E agora eu vou fazer ele olhando para frente, ó. Vou girar ele para cima. Vou girar ele aqui, ó. Vou voltar ele para a posição inicial, né? Vou selecionar aqui o tronco. E ó, eu vou girar ele para frente. Deixa eu botar o fundo aqui para vocês verem o que está acontecendo, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou congelar o fundo clicando, tirando essa setinha aqui dele, que eu não consigo selecionar o fundo sem querer, mas o fundo fica ali, olha, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Estou girando ele para frente, ó, veja que de frente ele ficou um pouquinho inclinado, eu posso vir aqui acertar essa rotação dele. Aqui, ó, quero deixar ele em pezinho. Olhando para a câmera, de repente um pouquinho mais para cá. Olhando para a câmera, tá? De repente girar a cabeça assim um pouquinho. Opa! Girar a cabeça assim um pouquinho, tá? Vou selecionar o personagem todo, ó, fazendo uma janela de seleção em volta dele. E vou clicar na tecla I e clicar em Lock Hot Scale para gerar um keyframe para todos os objetos aqui. Se eu voltar na timeline e der play, olha, a gente já vai ver que a gente já tem uma animação simples aí, bem tosca, ó. Mas já está funcionando, tá vendo? Como a gente já colocou o keyframe para todos os objetos aqui no quadro 30, e a gente está com o botão Automatic Keyframe ligado, se a gente simplesmente mexer em algum objeto agora, por exemplo, se a gente fizer, se eu girar o braço aqui assim, ó. Se eu girar o braço aqui, opa, aqui assim e aqui assim, ó. Na verdade, ele vai simplesmente atualizar o keyframe que eu já tinha colocado lá. Ele vai atualizar o keyframe que eu já tinha colocado lá. Eu não preciso criar um keyframe novo, tá vendo? Então, se eu der play agora, ele vai vir mudando de posição, ó. Tá vendo, ó? Até essa posição aqui. Tá, ó, então, a gente já tem aqui o nosso início de animação, tá? Então, só que eu quero fazer o seguinte, ao invés dele vir já mudando de posição até chegar aqui já nessa pose de tchauzinho, eu quero que aqui no meio do caminho, né, numa pose intermediária, ele esteja voando ainda. Então, eu posso fazer o início de um movimento, o final de um movimento, e depois voltar no meio do caminho e acertar o que acontece no intermediário desse movimento, né? Durante a interpolação. Então, eu vou virar aqui, olha, colocar a timeline no meio do caminho, mais ou menos aqui no quadro 15, no quadro 16, no caso, e vou, ó, mexer nele, no robozinho todo, de forma que ele ainda esteja planando, como se ele ainda estivesse voando, ó. Então, eu estou atualizando essa pose dele, olha. E o que eu vou fazer, gente, vai ser o seguinte.
toda vez que eu fizer qualquer alteração no movimento do robozinho, numa pose nova, assim, olha, então eu vim aqui no quadro 16, né, e fiz uma alteração, eu vou inserir um keyframe Lock Hot Scale para todos os objetos do robozinho, tá? Dessa forma, olha só como é que a gente está a nossa animação agora, se eu der play. Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar o end aqui, ó, onde a timeline está terminando, e ao invés de deixar até o quadro 250, eu vou diminuir esse valor aqui. Só para ele dar o loop mais rápido, né? Porque o que acontece? Se eu der play aqui, olha, ele vai até o final e repete a animação. Então eu consigo ver o loop e testar a minha animação aqui um pouco mais rápido. Agora olha só o que está acontecendo, gente. Eu estou achando que esse momento entre esta pose aqui e essa aqui, olha, que esse movimento entre essa pose que está no quadro 16 e essa pose que está no quadro 30 está muito rápido. Tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, olha, ele vem numa velocidade boa e de repente ele faz esse movimento final muito rápido. Se eu quero que esse movimento fique mais lento, o que eu tenho a fazer é o seguinte, eu tenho que aumentar o espaço de tempo que existe entre essa pose e essa. E eu posso fazer isso da seguinte maneira, aqui no Dope Sheet eu posso selecionar esse keyframe e mover ele, olha, um pouco mais para frente. Por quê? Porque eu estou aumentando o intervalo de tempo. Quanto mais se eu colocar bem distante, olha, por exemplo, a gente vai ver que ele vai demorar muito para fazer aquele movimento, ó. Deixa eu aumentar aqui o end. Tá vendo? Agora ele está demorando muito para fazer esse movimento. Se eu colocar muito próximo, ele vai fazer muito rápido, ó. Olha lá. Muito rápido, tá vendo? Então eu quero colocar num valor. E isso, principalmente no começo, é na base da tentativa e erro. Vou colocar aqui num valor intermediário, ó. Vou testando até eu achar que tá bom. Então é isso, ó, ele entra e já começa a dar um tchauzinho ali, ó. Agora eu posso continuar esse tchau. Então ele entrou, começou a dar o tchauzinho. Alguns frames depois, mais ou menos aqui no quadro 50, eu posso fazer uma outra pose para esse tchauzinho, para ele balançar a mão efetivamente. Então eu posso, por exemplo, vamos trabalhar nessa 3D View. Vou deixar essa 3D View aqui só para a gente visualizar a animação. Então eu posso, por exemplo, girar esse braço um pouco para trás. De repente girar o tronco um pouco para o lado. A cabeça um pouco para cá. Olha só. Vamos girar um pouco esse braço aqui também, para não ficar paradão o tempo inteiro, né? Ó. Deixar um pouco mais natural. E aqui eu vou fazer o movimento do tchauzinho, que é girar essa mão. Opa. Girar essa mão aqui assim. Vamos ver como é que ficou. Vou dar o play na animação toda. Ah, bacana, ó. Talvez tenha ficado um pouco lento. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar a minha timeline em cima desse keyframe, o último que eu criei aqui no quadro 50. Vou selecionar todos os objetos e vou inserir um keyframe de Lock Hot Scale. Lembrando que é bom eu fazer isso em cima de cada um desses keyframes. Eu já tinha feito nos outros, nesse eu ainda não tinha feito, porque aí eu garanto que todos os objetos terão keyframe em todas as poses. Isso é importante, tá, gente? Então, eu só acho que esse movimento final aqui ficou um pouco lento, e aí, como ficou lento, eu posso aproximar esse keyframe, que ele vai ficar um pouco mais rápido. Então, se a pose está lenta, eu aproximo os keyframes. Se a pose está rápida, eu afasto os keyframes. Então, agora eu acho que está bom. Eu posso, então, ele mexeu a mão para um lado, e para ele terminar o tchauzinho, eu posso andar mais uns frames para frente e criar uma pose em que ele agora mexe a mão para o outro lado. Para dar o tchauzinho. E eu posso dar uma mexidinha no robô só para ele não ficar paradão, mexendo só o braço. Fica mais natural. Mexer bem pouquinho. E, mais uma vez, selecionar todo mundo e colocar um keyframe para todos os objetos. E agora, ó, vamos ver aqui como é que está ficando.
vendo? Então ele deu um tchauzinho legal ali, ó. Entrou em cena, deu um tchauzinho. E agora ele já pode virar e sair voando pela porta. Então agora, gente, eu vou andar com a minha timeline aqui um pouquinho para frente. Talvez aqui até o quadro 70. Qualquer coisa depois eu mexo no tempo, né? Eu ando com o keyframe. Aí eu vou pegar Na verdade eu posso até fazer o seguinte. Já vou colocar o keyframe para todos os objetos logo de cara, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar um keyframe de Lock Rod Scale com a tecla I. E aí eu vou pegar o tronco, vou virar ele para frente, ó. Vou virar ele para frente, olhando para a porta, para onde ele vai sair. Bacana. Vou fazer uma pose aqui. Eu não vou girar 100% ainda não, vou deixar ele assim, olha. Mas já olhando mais para a porta, com a cabeça olhando mais para lá. Vou abaixar esse braço, então eu posso girar esse aqui para dentro. Desvirar aqui o antebraço. Vamos olhar de frente. De repente baixar um pouquinho mais aqui ele, ó. Sempre trabalha girando a sua vista, gente, bastante, para você ver de todos os ângulos o que você está fazendo. Se você passar muito tempo olhando só para uma vista, você vai acabar fazendo uma besteira e não vai ver, porque a vista engana. Se você gira sempre, você está vendo sempre de vários ângulos e tem menos chance de fazer alguma besteira, sem perceber, certo? Agora, olha só, vamos ver como é que ficou. Repare que para cada pose que eu faço, eu dou play e vejo como tá ficando. Então, pronto, tá vendo? Então, entra, dá tchauzinho, vira. Então, eu faço uma pose, dou play e vejo. Faço outra pose, dou play e vejo. Se tiver alguma coisa para corrigir na pose ou no intervalo de tempo, eu já corrijo antes de fazer a próxima pose. Tá? Então, agora, olha só, agora eu vou fazer ele... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer ele já virado para frente. Completamente virado para frente. Aqui na frente assim, olha. Com pose de herói voando de novo, ó. Um pose de super-homem. Posso até dar uma mexidinha aqui nos braços para deixar ele um pouquinho mais... com pose de quem tá voando. Vamos ver. Mais uma vez, selecionar todo ele, né? E gerar aquele keyframe para essa pose. Vamos ver como é que está ficando. Tchauzinho. Opa! E eu fiz uma besteira, gente. Eu esqueci. Eu vou ter que dar um monte de Ctrl Z aqui. Porque eu esqueci de andar com a timeline. Eu criei a pose no mesmo lugar. Talvez seja até melhor. Bom, deixa eu voltar aqui a pose. Então vamos voltar com ele para onde ele estava e fazer essa pose depois de novo, ó. Eu esqueci de andar com a timeline. Aí o que aconteceu? Eu apaguei a pose anterior. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado, ó. Então voltei, tive que fazer de novo essa pose. E agora para criar a pose dele voando, ó, eu tenho que andar com a timeline mais pra frente, né, ó. Esqueci disso. Grave, hein? Mas é bom vocês verem eu errando também, né? Até porque chama mais atenção e a gente memoriza melhor, né? Então, ó, agora sim, ó. Ele virou e agora eu tô fazendo essa nova pose nesse frame aqui. E aí sim. Vamos lá selecionar o braço, abrir um pouquinho, mexer nos objetos para dar uma mudada. Olha lá. Vamos ver como é que está ficando. Tchauzinho. Agora sim. Então,
mais uma vez aqui, ó, selecionar o objeto todo e inserir o keyframe, que eu não tinha inserido ainda, para os objetos que eu ainda não tinha mexido, né? Acho que eu vou fazer ele voando mais forte aqui, ó, mais deitado. Talvez colocar os braços mais para cima. Deixar essa pose mais arrojada. Bacana. E agora a gente pode fazer a última pose, que é ele alguns frames depois, já tendo passado aqui da porta. Acho que depois disso a gente não precisa nem fazer muita coisa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Vem, deu um tchauzinho, virou e saiu. Talvez eu possa aqui, nessa última pose aqui, onde ele tenha saído, né? Que ele abre o braço. A gente pode fazer alguma mudança aqui no braço, que a gente vai ver esse efeito na animação ainda. Então aqui, olha, eu posso de repente fechar um pouco os braços. Embora aqui ele já tenha saído do enquadramento, a gente vai ver esse movimento sendo executado aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue ver um pouquinho do movimento ali. Vamos ver de novo aqui como é que ficou. Ele até deu uma acelerada que ficou interessante, ó. Bacana, bacana. Bacana. Se quiser mexer alguma coisa agora, pode voltar nas poses, fazer alguma correção. Talvez... Opa, deixa eu botar esse aqui na câmera. Talvez esse quadro aqui eu deixe ele um pouco com o braço um pouco menos esticado para a gente ver ele esticando depois. Agora são detalhes, gente. Agora são pequenos detalhes. Opa. É, porque ele tá com o braço um pouquinho dobrado e depois a gente vê ele esticando mais aqui, ó. Vou até fazer ele aqui já esticando um pouquinho mais, ó. Criar uma pose final aqui, ó. Onde eu vou esticar ele um pouco mais. Pronto, bacana. Acho que para uma animação para começo tá bom. Então é isso, pessoal. Como eu falei, animar é um processo complicado. Eu acredito que esse exercício talvez seja complicado para quem está começando, tá? Na verdade, eu sei que ele é complicado para quem está começando, mas não tente fazer o exercício achando que você vai fazer uma animação linda logo da primeira vez. Entenda essa proposta de exercício como uma forma de você praticar, tá? Não de você conseguir uma animação linda logo de cara, tá? Tenta só entender a estrutura do que está acontecendo, como é que a gente manipula os objetos, como é que a gente vai arrumando o intervalo, como é que você usa os editores para gerar animação, e com o tempo você vai melhorando a sua técnica de animação. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai fazer a iluminação e a finalização, o render final dessa cena. Então um abraço e até lá.